Jesus! Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio pedagógico, bíblico e didático do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós estudaremos a lição de número 9, que tem por título Quem segue a Cristo aprende novos valores. Nosso texto principal está localizado no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 26, que nos diz assim: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Nosso resumo da lição nos diz que seguir a Jesus implica ruptura com os valores do mundo e adesão à santidade de Cristo. Veja que interessante. Nossos objetivos são mostrar que precisamos ter o cuidado com a falsa piedade, compreender o que significa a espiritualidade sadia e conscientizar os nossos jovens que devemos pensar segundo um padrão divino. Veja que objetivos contundentes nós temos nessa lição. Nosso texto bíblico está localizado no livro de Mateus, capítulo 20, do 20 ao 24. Eu sugiro que o professor faça uma leitura alternada ou ainda voluntária em sala de aula, ou ainda o professor aponte um ou dois alunos para desenvolver o processo de oralidade na turma, certo? Nossos tópicos que serão trabalhados ao longo da lição são 3, né? Cuidado com a falsa piedade. O tópico 2, buscando uma espiritualidade sadia. E o tópico 3, pensando segundo o padrão do reino. Lembrando que esses tópicos estão diretamente ligados aos objetivos. Então é importante que você trabalhe cada um de forma uniforme, né, de forma que gaste o mesmo tempo para cada capítulo, porque são correspondentes aos objetivos. Então, ao final da lição, os 3 objetivos serão alcançados ao longo de sua aula. Então, nós temos aqui esses 3 objetivos e é importante destacar, né, que essa lição é uma lição muito rica, uma lição muito importante para trabalhar tudo que já vem trazendo, né, sendo trazido aqui ao longo da lição, os valores do reino de Deus, os valores que Cristo veio implantar aqui na terra e que o jovem, ao longo da sua trajetória cristã, ele deve guardar em seu coração. E não só aqueles que ele já aprendeu, né, mas também aqueles novos valores que nós vamos aprendendo ao longo da nossa maturidade, nosso crescimento espiritual, e é importante que nós venhamos desenvolver. Lembrando que todos esses valores devem estar pautados na palavra de Deus, porque eles são o nosso ponto principal e devem estar pautados, devem estar registrados na palavra para que nossa conduta esteja de acordo com aquilo que Cristo propôs para nós quando veio aqui na terra. No nosso tópico 1, nós temos aqui cuidado com a falsa piedade. E aí é importantíssimo o professor já destacar para seus alunos o que é piedade. O que seria piedade? Pergunta aos seus alunos, você sabe o que é piedade? O que significa a palavra piedade? Muita gente usa a palavra, né? Tenha piedade de mim, tenha compaixão de mim, mas também a palavra piedade, ela significa devoção, amor ao sagrado, adoração, aquilo que se desprende, que adora. E aqui estamos falando nesse sentido, né? Cuidado com a falsa piedade, aquele sentimento de devoção que não é verdadeiro. Então, muitos cristãos, nós já vimos aqui nas lições anteriores, né? Assim como faziam os fariseus, eles tinham a aparência de piedade, eles tinham uma aparência de verdadeiros cristãos, pelo modo como eles se conduziam na sociedade, mas o seu coração estava longe do Senhor Jesus. Então, é muito importante destacar aqui este conceito. Nosso livro de apoio, né? É comentado a lição 9, por meio da nossa professora Thelma Bueno, e ela traz aqui uma definição, né, para nós trabalharmos em sala, né, e ela diz aqui logo de início, né, que podemos afirmar que os valores são um conjunto de princípios e normas que tem como objetivo ajudar o ser humano
a encontrar plenitude moral, ou seja, uma pessoa melhor e mais ética. Esses princípios e normas são benéficos para uma sociedade e devem ser almejados pelos seres humanos. Então ela traz aqui essa definição, né, de valores, de princípios que devem ser seguidos pelas pessoas de uma determinada sociedade. E nós, à luz da Bíblia, nós entendemos que o reino de Deus, ele tem os seus valores, ele tem os seus princípios, e nem sempre, na maioria das vezes, podemos dizer, né, como nos diz aqui o nosso resumo da lição, eles vão corroborar ou vão ficar em acordo com os valores mundanos. Geralmente, ou a maioria das vezes, são valores opostos, são valores que, de fato, são valores diferenciados, né? Muitos deles até contraditórios uns com os outros. Mas nós entendemos que o verdadeiro cristão, ele deve se pautar na palavra, porque é a palavra que vai ser o norte, o guia de sua vida. E aí esses princípios são sim e devem sim ser pautados nas escrituras, na qual Cristo deixou como exemplo para nós. Então, aqui, nesse primeiro exemplo, logo após o professor trabalhar com o conceito de piedade, nesses dois sentidos, né? A piedade no sentido de compaixão, de misericórdia, também com esse conceito de devoção, daquilo que se desprende, daquilo que adora a Deus. Então, o cuidado do cristão para não parecer que é cristão, ter a cara de cristão, aquele famoso rótulo, mas o seu coração estar longe de ser cristão. Então é importante destacar isso para seus alunos. E aí, aqui é trazida uma ilustração que é a mesma lida no texto bíblico em sala, e vai mostrar, né, a mãe, né, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, conversando com o Senhor Jesus, e ali naquela história, né, barganhando, pedindo ali um cantinho especial no céu para seus dois filhos. Ora, uma mulher sincera, uma mulher que se aproximou de Jesus com sinceridade, abriu seu coração, falou o seu real desejo, mas ainda assim Cristo não atendeu. Por quê? Não foi acolhida. Então aqui tem um destaque na lição, né, que diz que o Evangelho é um excelente exemplo para mostrar que se pode fazer, como se pode fazer a coisa certa, né? Esse registro pode fazer a coisa certa do jeito errado. Então ela foi sincera, ela se aproximou do Senhor, mas ela não fez a coisa certa. Porque o pedido que ela havia feito não era um pedido que iria trazer benefícios coletivos, e sim algo egoísta, né? Que iria ali só beneficiar A ou B em detrimento de outros, além de causar uma grande celeuma, porque foi isso que aconteceu. Os outros discípulos ficaram revoltados, ficaram chateados ali diante daquela situação. Então, aqui deve ser destacado que nem sempre você fazer a coisa certa, né, vai ter a motivação adequada. E aí eu tenho uma dinâmica para propor para vocês fazerem em sala de aula mais um pouquinho adiante, no nosso subsídio pedagógico. E é interessante mostrar para o seu aluno que às vezes, né, você pode fazer a coisa certa do jeito errado. Então a oração é algo correto. A oração é quando eu me aproximo do Senhor e eu coloco ali diante dele a minha súplica, a minha intercessão e a minha sinceridade. Então eu estou fazendo o correto. Mas será que a motivação que está me levando a orar ao Senhor é de fato uma motivação que vai tocar o coração de Deus? Será que é aquilo que vai despertar? É por isso que no livro de Tiago, né, capítulo 5, o versículo 16, né, devemos orar uns pelos outros, e a intercessão por todas as pessoas é uma ordenança bíblica. Então, nós devemos ali sempre nos predispor a orar por nós e também pelos outros. E ainda no livro de Tiago, ele diz que pedi, mas não recebeis, porque pedi para mal, pedi para seu próprio deleite. Então, a oração é uma atividade correta diante de Deus, mas a motivação que nos leva a orar é que devemos ficar observando para que não venhamos cair em tentação, assim como essa mãe, né? Mesmo com o coração sincero, sua atitude não foi uma atitude correta. E o Senhor repreendeu, né? E o Senhor repreendeu aquela atitude, certo?
E aí, quantas vezes nós, às vezes, criticamos outro por algumas atitudes, né? Como alguns fariseus, né? Faziam, eu não sou como os publicanos, eu não sou como estes daí, eu guardo, né, o sábado, eu jejuo. Então, eles estavam ali fazendo o que era correto, mas com a motivação errada. Eles não estavam guardando pela piedade que eles tinham ao Senhor, piamente, sabe? Aquele coração verdadeiro. Eles estavam ali apenas para cumprir tabela, porque o seu coração estava distante disso. O seu coração não estava voltado para a palavra, não estava voltado para Cristo de verdade. Então, por isso que eles eram da boca para fora, não era o que eles sentiam de verdade. E aí é interessante, eu separei aqui um subsídio bíblico para vocês trazerem em sala de aula para analisarem e ver como é importante a nossa motivação. E aqui ele fala da oração, né? Eu quero deixar destacado aqui a oração, mas tem outras atividades, isso influencia no louvor, na nossa pregação, né? Naquilo que nós pregamos. Nós devemos ter piedade naquilo que pregamos, ser pios naquilo que pregamos, né? Viver de fato. Mas aqui eu quero deixar destacado um exemplo na oração, né? No livro de Mateus, capítulo 5, o 23 e o 24, diz que nós devemos, quando formos deixar uma oferta, nós deixemos essa oferta. Antes disso, nós devemos nos consertar com o nosso irmão para que nossa oferta seja recebida. Veja que interessante você destacar isso em sala para os seus alunos. Ora, o ato de você oferecer algo ao Senhor é algo correto, é algo digno, é algo interessante, né? Que faz com que o cristão se aproxime de Deus. Porém, a motivação, nós devemos observar se nós estamos adequados para aquela atividade. E aí a Bíblia diz que se eu for ao altar entregar uma oferta e meu coração tiver entristecido ou tiver causado algum problema com o meu irmão, a Bíblia diz que é muito mais importante eu deixar aquela atividade, ir até o meu irmão, se consertar com ele através do perdão, que inclusive é um dos temas já trabalhados aqui, e aí depois eu retorno e ofereço a minha oferta, e aí sim o Senhor vai receber. Então veja que valor. Não é só o valor da oferta, não é só o valor do louvor, mas aquilo que eu trago dentro de mim, de verdade. Isso é ter uma verdadeira piedade, uma verdadeira vida íntegra diante de Deus. E também trouxe como subsídio a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 7, que diz, para que não sejam, as orações impedidas. Ele diz aqui, vamos ler o que ele diz aqui. Carta de Pedro, 2 Pedro, livro de 1 Pedro, desculpe, 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 7, que diz, igualmente vós maridos coabitais com ela, com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, sendo vós co-herdeiros da graça de Deus, para que não sejam impedidas as vossas orações. Mais um exemplo aqui para mostrar aos seus alunos, mais um exemplo aqui bíblico para mostrar aos seus alunos que não adianta eu cumprir o meu ritual se eu não tiver ali com o meu coração digno, com o meu coração sincero. Então, o marido que ele não trata a sua esposa de forma adequada, ele não trata a sua esposa dando honra a ela, dando preferência, fazendo ali o que tem que ser feito, as orações deles são impedidas. Então veja como é a questão dos princípios e valores no reino de Deus. Não são exatamente iguais aos mundanos, que pregam aí alguns valores, igualdade de gêneros e isso e tudo mais, eu tenho que passar por cima, eu tenho que ser dessa forma. Não, a palavra diz que deve haver respeito, deve haver ali a comunhão, para que aí sim, ao orar, minha oração seja atendida. Então eu trouxe só esses dois exemplos para vocês verem como é interessante, E aí ele mostra aqui a questão do favoritismo, nesse primeiro tópico também, que Deus não tem favoritos. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, diz, e Deus não faz acepção de pessoas. Então,
Deus não tem favoritos, por isso que Cristo rebateu e repreendeu, né, a mãe dos filhos de Zebedeu exatamente por essa atitude, não pela atitude que ela foi até uma atitude sincera, a intenção foi boa, podemos dizer assim, mas não era adequado, o pedido não era adequado. Então, quantas vezes nós temos que parar e agradecer a Deus por Ele não atender nossos pedidos? Porque Ele conhece as nossas motivações, Ele sabe dos nossos objetivos. Então, o que deve ficar destacado nesse primeiro tópico é isso daí. Agora é o nosso momento EBD. Não deixe, professor, de usar 5 a 10 minutos do seu tempo lá no culto, na sua congregação, para divulgar a EBD na sua igreja. Sabe aquele irmão que está afastado, ou ainda aquele aluno que você não vê há algum tempo na sua EBD? Convide, faça com que ele participe, leia um trechinho da lição, apresente o tema principal da lição, e aí eu sugiro, sempre que no início, houver início de trimestre, você faça um momento EBD um pouquinho mais longo, né? Mostrando ali quais são as lições que serão trabalhadas ao longo do trimestre, de adultos, de jovens, de adolescentes. Traga esse momento EBD para a sua congregação. Você também pode colocar alguns alunos para fazer esse momento EBD, você fazer esse momento EBD, ou ainda pedir ao seu dirigente que faça esse momento EBD. Não deixe de fazer, é uma bênção. É um convite especial que você está colocando ali para aquele aluno em potencial. Sabe aquela sementinha que está sendo lançada? Quem sabe ela não brota e dará muitos frutos. Não deixe de fazer este momento especial. No nosso tópico 2, nós temos aqui buscando uma vida espiritual sadia, buscando espiritualidade sadia. E aí é interessante esse trecho, porque Thelma Bueno traz aqui no livro, e ela traz algumas reflexões sobre o que é ter um corpo sadio, né? Ela faz uma comparação. E aí, quando nós estamos com alguma doença, com algum resfriado, nós começamos a apresentar o quê? Sintomas. E aí é muito interessante essa análise que Thelma Bueno traz para nós, porque ela diz, né? E com a nossa espiritualidade? Será que eu estando sadio, eu vou apresentar sintomas? Geralmente, os sintomas ruins, ele vem quando algo de errado está acontecendo com o nosso corpo. Da mesma forma, é com a nossa espiritualidade. Nós apresentamos sintomas e aí nós devemos ficar atentos para cuidar da nossa saúde espiritual, né? E diz, precisamos definir o que seria uma espiritualidade sadia, que é viver segundo os ideais do reino de Deus, obediência total e completa aos princípios estabelecidos pelo Pai e Filho. Veja que interessante. Então, se alguém busca ter uma espiritualidade sadia, ele vai buscar viver conforme o padrão da palavra. E aí, quando minha espiritualidade não está muito boa, eu vou apresentar sintomas. E esses sintomas precisam ser tratados, precisam ter ali uma injeção de vitamina, de remédios, para que venha a ser curado e eu volte, né, a ter uma vida espiritual sadia. Então, um dos pontos aqui que eu destaquei foi exatamente de querer, né, assumir o papel de Deus. Então, muitas pessoas têm uma tendência à independência, à autossuficiência. E aí, muitas vezes, há aquele sintoma de que eu estou no controle da minha história. E aí, vem aquela sensação de espiritualidade, né? Porque tudo está bem, tudo está ótimo. E aí é importante destacar para os seus alunos que nem sempre, quando tudo vai bem, significa que você está sadio. Às vezes pode ter algo ruim ali se desenvolvendo através desse sentimento. E aí é importante ficar observando, né? Alguns detalhes, como diz aqui a lição, você merece, você é o melhor, seja feliz, faça o que você quiser. Parecem ser bons sinais, bons sintomas,
mas na verdade não são, porque eles fogem daquilo que diz a palavra. E aí um ponto importante que o professor deve destacar para seus alunos é exatamente essa questão. Se é bom ou se é ruim, quem vai me dizer? O parâmetro da palavra. A palavra é o meu parâmetro de comparação. É onde eu peso se aquilo é adequado ou não para a minha vida espiritual. É a nossa bússola, é a nossa medida, né, principal. E aí é interessante porque alguns sintomas, né, de uma fé decadente, né? A inadequação do pedido, mais uma vez ela retoma aqui, gerou um problema. Muitos apóstolos, né, os discípulos começaram a discutir entre si, gerou uma celeuma, gerou ali um desconforto. E aí nós podemos entender o porquê que esse pedido foi tão, né, não tinha nada demais, um pedido simples, mas como não era um pedido de acordo com o padrão bíblico, de acordo com os princípios e valores cristãos, esse pedido gerou problema, né? E aí nós temos que ter cuidado com a lógica do mundo, né? Com a lógica do mundo que vai exatamente, totalmente, né, de encontro ao que nós pensamos, nós queremos, que é o enaltecimento, a idolatria, a adoração. E aí eu tenho um subsídio aqui para trazer para vocês, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E aí eu incito o caro professor a perguntar para seus alunos: para quem você canta? Para quem você prega? Para quem você toca? E é importante, porque muitos jovens fazem alguns trabalhos na casa do Senhor, e aí mais uma vez a atividade está correta, louvor, adoração, eu estou tocando, eu estou ali trazendo uma encenação. Tudo isso são atividades válidas, dignas diante de Deus. Mas será que a minha motivação está sendo uma motivação verdadeira? Será que essa motivação está sendo para a glória de Deus? O meu louvor é para a glória de Deus? Ou é para mostrar quem eu sou, a minha voz, que é bonita? E para mostrar como eu toco bem, ou ainda como eu prego bem? E é importante o professor destacar esses valores para seus alunos, porque é uma tendência mundana. Se você é feliz, mostre, né? O que é bonito é para se mostrar. Isso é um chavão, né? É um mantra que a sociedade coloca aí para as pessoas fazerem. E muitas vezes entra dentro da igreja, sim. E muitos jovens estão ali fazendo atividades, mas essas atividades não condizem com os princípios e os valores da palavra de Deus. Então, fica aí essa dica, né? Para o professor fazer esse momento reflexivo com seus alunos, perguntando, né? E será que tudo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus? E aí Jesus já havia exortado, né, os fariseus, porque eles viviam nessa prática. Eles se enalteciam pelas suas atividades, mas o seu coração estava distante dele. Então, fica a reflexão para você fazer com seus alunos nesse tópico 2. Por fim, o nosso tópico 3 diz assim: pensando segundo o padrão do reino. E aí, sugestão para esse tópico. Caro professor, retoma a lição 6. Sabe aquele aluno faltoso? Você pode trazer ali aquele momento e fazer um resumo. Eu ainda pedi, quem lembra aqui a lição 6? Algum aluno que frequentou vai poder descrever muito bem que a lição 6 trata sobre o padrão do reino de Deus. O que é o reino de Deus, o que não é o reino de Deus, como seguir o reino de Deus. E aí é interessante porque vai exatamente corroborar aqui, né, mostrando que o padrão que nós devemos seguir é o padrão do reino, não desse mundo. O padrão desse mundo está corrompido. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, mas nós como cristãos temos que ser luz e sal. E aí é muito interessante a referência da luz e ao sal, né? Porque são elementos extremamente importantes, né? A comida ali sem sal realmente ela não tem um sabor, não tem um sentido, né? Você fazer uma comida sem sal. E aí
A graça é que o sal é colocado na comida, mas ele tem que ser de modo equilibrado, em pouca quantidade. Ele desaparece, ele não fica exposto na comida, mas ele é o que dá o real sabor. Então é importante destacar isso também para seus alunos, que os valores do reino muitas vezes parecem contraditórios com os valores do mundo. E aí a luz também, a luz ela deve estar em lugar de destaque, deve brilhar, mostrar, porque uma luz apagada ela não vai mostrar, não vai tirar as trevas, né? As trevas vão permanecer. A luz ela tem que ser colocada em lugares altos, lugares de destaque, para iluminar todo o ambiente. E aí ele diz, né? A igreja não pode imitar o império das trevas. O que é importante mostrar aqui? Que os valores do reino de Deus muitas vezes divergem dos valores mundanos. Tá certo? E aí eu trouxe aqui uma referência bíblica, caso dê tempo para você trabalhar com seus alunos em sala, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16, tá? Que vai falar sobre, eu não vou ler aqui que é grande, vai falar sobre a parábola dos trabalhadores. E aí que ele chamou 3 trabalhadores, um no início da manhã, outro ao meio-dia e outro já no final da tarde. Quando foi na hora de pagar, o trabalhador pagou o mesmo salário a cada um. E o que começou às 7 horas da manhã, né, bem cedinho, ele começou a criticar. Olha, por que eu estou recebendo o mesmo valor daquele que chegou no finalzinho da tarde, de 4 horas da tarde? E aí ele disse, olha, por acaso eu estou furando o nosso combinado? Eu estou sem lhe pagar o que eu havia prometido? Não. Então, não ache ruim de eu ser generoso. E aí, essa análise que nós fazemos aqui, nós passamos a compreender como são os valores do reino. Ora, humanamente falando, é injusto. Ele chegou no final da tarde, vai receber o mesmo salário que eu, que trabalhei o dia inteiro no sol quente. Eu, quando era criança, eu questionava muito aos meus pais, né? Por que o Senhor da vinha, o Senhor foi injusto? Mas ele não foi. Porque o reino de Deus tem valores diferenciados do nosso. Se nós fôssemos pensar assim, a salvação não seria para todos. E aí onde está? A salvação é para todos. Não importa se você tem 20 anos de crente ou se você ainda aceitou agora, a salvação é para você. É para aquele que chegou no antepassado, é para aquele que está no meio do caminho. Mas nossa lógica humana muitas vezes diverge daqueles princípios. E aí é importante entender o que é o padrão, tá? O que é o padrão do reino. Nós possamos compreender, né? O amor ao próximo, que muitas vezes é criticado. Como é que eu vou amar o próximo que me odeia? O próximo que me maltrata, que me maldiz? E aí Cristo diz, amar o próximo. Porque se você ama quem gosta de você, qual é a vantagem? Tá tudo em casa. Mas se você ama o que lhe maldiz, o que lhe persegue, essa é a dádiva do reino. Esse é um valor do reino inegociável. E aí nós vamos compreendendo que nós vamos ter que aprender dia após dia a lidar, né, com esses valores e também pedir ao Senhor que nos ajude a desenvolver esse fruto, a desenvolver, né, através do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, mostrando ali que cada vez que eu desenvolvo um elemento daquele fruto, eu estou me aproximando de Cristo, eu estou adquirindo um valor do reino. E aí Cristo deixou exatamente o exemplo para nós. Então, traga esse trecho para mostrar, né, que o reino de Deus, ele de fato é diferenciado, não tem os mesmos valores do mundo. Então, ficam aí as nossas dicas para este domingo, nosso subsídio bíblico para que você use com os seus alunos na EBD do domingo. Agora nós vamos para o nosso subsídio pedagógico, nosso momento didático que vai trazer dicas para você dinamizar as suas aulas. Nós temos aqui, né, a dica da lição. A dica da lição está na página 62. Pede para que o professor escreva a palavra favoritismo, tá? No quadro, e pergunta aos seus alunos, né, o que significa favoritismo
e trate essa abordagem aí de mostrar, será que Deus tem favoritos em seu reino? Né? Mostrar que, explicando que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem favoritos e que nós devemos aprender esses valores, né? Compreender. E eu tenho para vocês também uma outra dica, uma outra dinâmica, na verdade, uma dinâmica que eu criei, o nome da dinâmica é Aprendendo Novos Valores, e aí é bem interessante. E aí qual é o objetivo dessa dinâmica? Bom, o objetivo é mostrar, né, que nem sempre satisfazer o nosso eu deve ser levado como prioridade. Como é que o professor vai organizar esta dinâmica? O professor, no domingo, chegará previamente aos alunos, tá? Tem que chegar um pouquinho antes, e vai trazer alguns bombons, algumas balinhas, e vai colocar em algumas cadeiras apenas. Cadeira sim, cadeira não, 2 sim, 1 não, 1 sim, 2 não. E vai pedir que os alunos que se sentem nas cadeiras, né, peguem as balinhas e não comam. Nesse primeiro momento, segurem aí, você foi premiado, pega aí a balinha, fica aí, segure. E eles vão durante toda a aula segurar aquele bombom, aquela balinha, e vão, né, eu ganhei no final da EBD, eu vou comer aquela balinha. E aí o professor vai ministrar naturalmente a lição, tranquilamente. Ao final da lição, ele vai dizer, quem sentou na cadeira vazia? Alguns alunos levantarão as mãos, tendo em vista que não teria cadeira suficiente, né? Você não vai colocar uma bala para cada cadeira, você vai colocar uma bala numa cadeira e outra não. Então, obviamente, todo mundo vai querer sentar na cadeira que tem a balinha, certo? E aquele aluno que está com a balinha, você vai olhar para ele e vai dizer, agora você vai aprender um novo valor na sua vida. Quem pegou a balinha vai doar a balinha para o seu companheiro, o seu colega, que sentou na cadeira sem a balinha. E aí eles terão que doar a balinha para seu colega de classe. E assim, quem receberá a balinha foram aqueles que não receberam no início. Porque quem chegou antes teve oportunidade de escolher, teve uma motivação para sentar na cadeira porque tinha o doce. Mas ele vai aprender um valor, o valor da doação. E aí quando ele doa o valor, né, ele doa a balinha, ele vai entender que mais importante do que eu ter para mim é eu compartilhar com o próximo. E aí o professor faz esse fechamento mostrando, né, que cada dia nós devemos aprender valores. Muito embora nosso eu tenha a tendência de querer sempre mais, de querer pedir algo sempre para nós, sermos egocêntricos. Mas a Bíblia diz que nós devemos compartilhar, que nós devemos sempre pensar no próximo, interceder pelo próximo. E aí fica essa dica de dinâmica, né, de participação em sala que você pode estar fazendo na sua sala de aula aí com os seus alunos. E não esquecendo, tá? No final aí, lembrando aos professores, nós já estamos no final do nosso e-book. Eu imagino que o e-book das turmas de vocês devem estar maravilhosos, né? Um e-book bem recheado, cheio de informações. Não deixe de pedir aos seus alunos que tragam as perguntas para que sejam inseridas e respondidas ao longo da semana. E assim, no final do trimestre, teremos um e-book produzido pelos seus alunos sob sua orientação. Veja que interessante. Então, não deixe de participar desta dinâmica trimestral. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nossos vídeos vão ao ar sempre durante a semana e estamos aqui para compartilhar com você novas dicas a cada domingo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma ótima aula no domingo.